Toda mulher, toda mulher. Estamos de volta com o Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre literatura negra. Lia, antes da gente sair para o intervalo, você falou sobre essa questão de que os convites iriam para a academia e não chegavam nunca a vocês, né? E que existia até a questão de dizer que não existia uma literatura negra. No intervalo você me entregou aqui Literatura e Afrodescendência no Brasil, né? É um compilado aí de 100 autores negros que escrevem sob a perspectiva negra. Queria que você falasse então, né, a partir disso, né, como é que ainda se pode dizer que não existe uma literatura negra? Algumas coisas estão sendo, né, eu não digo reveladas, desveladas, né, principalmente no sentido da produção. Quando nós vamos lá fora, nós conseguimos penetrar nesse mundo que o Brasil não concebe. Houve uma feira na Alemanha onde foram convidados 70 autores e só tinha um autor afrodescendente. E a gente fica pensando, e os outros, né? Aí, a nossa trajetória, por exemplo, na Alemanha, a gente chega na Alemanha e Conceição Evaristo, Kutz, Emog, Miriam, e estão lá os autores consagrados, né? Nélida Pinhon, tá lá. E eles falam, mas vocês são do Brasil? Vocês são escritores? Eles não nos conhecem, mas a Alemanha nos conhece, os Estados Unidos nos conhecem. Conceição Evaristo, quando foi para a França, com tantos autores, ela foi capa do Le Monde. E nos cita todas as escritoras. Isso é que é importante, referenciar. Sim. Em face disso, nós temos, então, trabalhado a questão de fazer as nossas próprias produções. E o professor Eduardo de Assis, da Universidade Federal de Minas Gerais, teve um trabalho hercúleo em produzir 5 volumes, dizendo quem são os autores, as suas obras, a fonte, né, que esses autores bebem e, principalmente, fazer a linha do tempo de todos nós. Claro que, por ser uma obra, né, compêndio, com 5 volumes, as universidades receberam, algumas fontes, né, como Biblioteca Nacional, tiveram acesso, mas para o público, de modo geral, ela ainda não é acessível. Por isso que é importante um programa como esse mostrar que tem outras fontes de consulta desses autores para quando vir, né, esses eventos de literatura, feira literária, salão do livro, eles ainda dizerem, mas tem autor negro? Tem autor negra? Como é que eu nunca ouvi falar? É uma questão de pesquisa, é uma questão de beber as fontes, como a Feira Literária de Paraty, por muito tempo, invisibilizou as nossas escritas. Você falou, tanto no primeiro bloco como agora, bastante sobre Conceição Evaristo, né? É impossível falar de literatura negra e não falar dela, né? Sim. Ela, de fato, é uma referência que só foi reconhecida aos 71 anos de idade, que teve um livro na gaveta por 20 anos. Né? Isso demonstra como é difícil a ascensão, principalmente da mulher negra escritora, a esse patamar, né, de escritora. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa dificuldade da ascensão da mulher negra como escritora. Veja bem, o Brasil ele tem dificuldades com o mundo do livro, né? O Brasil não é um país leitor. A gente tem números baixíssimos de acesso ao livro, uma grande maioria de brasileiros nunca leram um livro. Os que leram um livro, a Bíblia, né? Então, a gente tem uma questão aí com as letras e com os livros nacional. Somado a isso,
temos a questão das mulheres negras estarem na base da sociedade. A gente não precisa, né? Qualquer estudo aí básico vai demonstrar isso. E o que significa estar na base da sociedade? É estar na guerra, né? É cuidar do filho, é trabalhar, é ter as horas multiplicadas, sei lá por quantas, para dar conta de tanta tarefa, de uma sobrecarga. Então, que horas essa mulher vai sentar, que horas ela vai produzir conhecimento, que horas ela vai ser intelectual? Este é um fator que dificulta. O outro fator que dificulta é o próprio mercado editorial, que é elitizado. A gente vê aí também várias pesquisas nesse sentido, de que 80% dos autores nacionais são homens brancos do Sudeste, universitários, e que falam também, se referenciam, isso que a Lia falou, né? Ficam ali girando entre eles, é uma eterna... Então, isso tudo nos afasta, né? Nos afastou durante muito tempo desse mundo. Eu creio que, assim, né? Isso é uma opinião muito minha, né? Com o advento das redes sociais, a chegada do século XXI, a democratização aí da informação de uma forma que né, é uma faca de dois gumes, positiva e negativa, mas tem o seu lado positivo. Essas pessoas, ficou impossível de não visibilizar toda essa potência e toda essa produção. E aí a Conceição surge, né? Ela já estava aí há muito tempo, mas ela surge para a mídia, porque para nós ela já é a Conceição há muito tempo, né? Ela está produzindo há muito tempo. E aí a gente fica naquilo, né? O que é mais importante? Eu acho que, na verdade, é um caminho sem volta. Eu acho que a gente realmente está conquistando um lugar, não à toa. Os mais vendidos da Flip do ano passado e desse ano foram autores negros, embora a gente tenha aí uma predominância de autores estrangeiros, mas é um fato, porque a gente finalmente surge e existe uma demanda. O que é interessante é isso, sabe, Dandara? Eu vejo uma necessidade das pessoas de saberem por que será que o brasileiro não lê, né? Será que é porque ele não se enxerga naquele conteúdo? Cadê eu aqui? Cadê alguém que eu conheço? Cadê? A gente não pode negar que os negros são a maioria no Brasil. Não é? Sim. Então, se você nunca se vê, não é que a gente não possa e não deva ler todo tipo de literatura. Claro, tudo é cultura, tudo é riqueza, tudo é... Só que essa ausência tão gritante da população negra na literatura é uma coisa que afasta ao invés de aproximar. Então, quando nós realmente começamos a assumir esse lugar, as pessoas... né? Eu sinto com as coisas que eu escrevo uma sede, né? por esse conteúdo. E é muito emocionante a gente ver esse movimento. E eu ainda diria que tem um ponto de partida nisso, né? Você até lembrou muito bem. Porque a entrada, né? E viva ela, a lei das cotas, e é com a entrada de negros e negras na universidade, vai mudar um pouco este cenário, sabe? Então, existe um grande encontro que nós chamamos de pesquisadores negros, que o marco foi esse. Quando o negro é tese e faz tese. Porque até então nós éramos objeto de estudo, né? A grande Lélia Gonzalez já falava isso, né? Nós éramos olhados pelo microscópio, uma série de entrevistas e tal, que muitas delas nós não vimos. E quando o negro ascende, vai à universidade, ele vai com essa responsabilidade de trabalhar o seu tema, o seu conteúdo. E dali, então, nós vamos conseguindo espalhar esse nosso material. Nada foi dado de mão beijada, nada foi concedido, mas nós conseguimos espalhar a nossa literatura, o nosso fazer literário, através das feiras que nós mesmos organizávamos. Nós tivemos dela a primeira, Fliáforo, que é uma reação à Flip. Nós tivemos a Fliso,
Aqui é a Feira Literária da Zona Oeste, a Flidan, Feira Literária de São João de Meriti, a FLUP, né, com o nosso saudoso amigo, a Feira das UPPs, né? E vão surgindo, cada vez vai ter agora a Feira Literária de São Gonçalo. Ou seja, todo artista tem que ir onde o povo está. Se o povo não consegue ir à Bienal tem que ir ao povo, tem que ir aos locais. E nós temos, né, enfatizado muito. É importante fazer uma literatura para esse público jovem. É preciso que esse público jovem mostre os seus trabalhos. Então, o potente hoje, né, é o Slam das Minas, né, onde a gente vê produções riquíssimas, produções belíssimas. A própria Fliçamba. O que é a Fliçamba que acontece no Renascença? A festa literária do samba. Porque todo autor, né, todo compositor, também é um poeta nas suas falas. E tem mais, é um poeta que rima. Sim. É claro que, assim, tanto os escritores e escritoras negras, eles podem falar sobre qualquer tema, mas a gente tem uma tendência maior a falar sobre a temática racial. Vocês acham que o fato de se falar da temática racial também acaba incomodando essa academia? Isso incomoda muito, né? Porque esse é o grande calcanhar de Aquiles da sociedade brasileira. Na verdade, o racismo é o nosso problema base, né? É o problema crucial da nossa sociedade. A gente ainda não conseguiu virar essa chave. Existem várias formas da gente tocar. Primeiro, a gente tem que repensar a nossa história, né? A gente tem que repensar o que foram esses quase 400 anos de escravidão, que parece que é um medo que as pessoas têm de tocar nesse assunto, de falar disso, de uma forma que não seja estereotipada, como a gente vê nas novelas ou nos filmes e tal, de falar disso a fundo, de falar de todo o conhecimento e tecnologia que essas pessoas trouxeram, porque o escravizado ele não era apenas um corpo, e um braço, uma perna, um animal de carga. Ele era uma pessoa com conhecimento vasto de muitas coisas que estão na nossa sociedade e construíram efetivamente esse país. E repensar isso é dar poder a essas pessoas. Isso não é interessante para uma série de grupos, né? Isso não é, digamos assim, incomoda, né? Incomoda muito. Mas, assim, eu tenho uma notícia para dar, né? Eu sinto muito, mas, como diz o Zagallo, né? Como diz o Zagallo, então é isso. A gente está aqui para contar a nossa história, para dizer que a minha bisavó era uma pessoa empreendedora. Ela não era uma ganhadeira na rua, assim. Ela tinha um método para vender, ela sabia o que ela queria ali, ela tinha um planejamento para fazer com aquele dinheiro. Olha nós aqui, criados com o dinheiro da barrela dela e dos doces que ela vendia lá, do acarajé que ela vendia na rua, sabe? É dizer que o meu bisavô era um cara que ele lia escondido, aprendeu a ler, ele sabia. Meu outro bisavô foi um cara que era um mecânico, que foi para a Inglaterra, que construiu lá o elevador Lacerda, que tinha um conhecimento. Então, são aspectos da história que a gente desconhece em absoluto, porque na escola desiste. Você não vai aprender isso na escola. Então, a literatura tem um papel mágico nesse sentido, né? De trazer... E mais, sabe, Dandara? Eu acho que é um momento em que a gente devolve dignidade a essas pessoas. Né? Da dimensão humana. Nosso tempo está quase acabando, mas vou deixar a Lia concluir também. Vai lá. Isso, eu quero concluir, eu quero simplesmente, né, contribuir com a fala da Eliana, sobre o que nós falamos, o que nós escrevemos. Qual é a nossa literatura? Eu faço a ousadia de escrever um livro que se chama Só as Mulheres Sangram. Em Só as Mulheres Sangram, eu quero dar voz a essas mulheres anônimas que estão por aí, né, dentro desse quantitativo que é a população negra,
mas são invisíveis. Uma das melhores prêmios que eu tive foi quando, num lançamento, uma senhora se acerca de mim e fala: Lia, eu gosto muito do seu livro. O seu livro é muito interessante. Eu fiquei olhando assim para ela. E qual a senhora mais gosta? Ela fala de Operação Candelária, porque esse livro retrata o que aconteceu com a minha filha. E quem é sua filha? Marielle Franco. E para nós, então, cada um que ouve essa história vai buscar em Operação Candelária muitas respostas que até hoje nós não temos. Gente, adorei o nosso bate-papo hoje, de verdade. Obrigada, Lia. Obrigada, Eliana, pela participação de vocês, viu? Nós é que agradecemos. Nossa, muito obrigada. Obrigada. O Toda Mulher fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o site alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher.